Estamos de volta aí com o seu programa Vida Cristã em Debate. Nós estamos falando hoje sobre a aprovação na vida do cristão. Nesse bloco agora eu gostaria de, juntamente com os pastores, né, nós debatemos, falarmos um pouquinho, né, a Bíblia diz, né, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, vai dizer que nós tudo podemos suportar ou aguentar naquele que nos fortalece, que é Cristo. Mas há muitas pessoas que estão aí agora não têm essa dimensão exata do que é aguentar essa aprovação. Então eu queria perguntar para os pastores, né, que estão aqui, pastor Mauro, como nós podemos prevalecer diante das provas da nossa vida? Em toda a Bíblia Sagrada fala de um homem, e como o homem que mais foi provado na Bíblia, e todos nós sabemos que foi Jó. E a Bíblia começa dizendo que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. Então, normalmente, a pessoa, quando vive esses preceitos, acha, bom, eu não vou passar por nenhuma provação. E ele passou por provações terríveis, porque ele perdeu as fazendas, perdeu o gado, perdeu as propriedades e, principalmente, perdeu os filhos. E depois de ainda perder os filhos, perdeu a saúde. Então, ele foi tocado em tudo que um homem pode ser tocado. E ele sofreu, e sofreu muito com isso. E a Bíblia fala no capítulo de Jó 1 e vai até o 42, para quando chegar lá no capítulo 42, ele falar algo assim que toca os nossos corações. Quando Deus se preparou para restituir a vida dele, fala assim que eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gente, isso é forte demais, porque as provações nos aproximam de Deus. Elas não são permissão de Deus para nos afastar de Deus. Ao contrário, elas são para nos trazer mais perto de Deus e conhecer Deus. Porque Deus não criou o ser humano para ser independente. Nós fomos criados para ser dependente de Deus. E quando Jó fala assim, antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os olhos veem, é porque ele se aproximou. Então o Senhor restituiu os bens, restituiu mais filhos, restituiu as propriedades dele e ele viveu feliz depois de ter passado. Todos nós entendemos que a provação é permissão de Deus, porque Deus quer trabalhar em nós em alguma área, para que sejamos mais próximos de Deus. Pastor Fernando? Eu concordo com o que o pastor Mauro disse. Porque, na verdade, Paulo diz assim, lá em Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, no verso 7 em diante, ele diz: nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro. A excelência é sempre de Deus, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, sempre que Deus tem um propósito conosco, Ele vai certamente nos provar. E a gente vai entender que, seja qual for, o resultado final é a vitória na perseverança. Mas nós somos vaso de barro. A excelência, a glória é de Deus. Agora, é interessante dentro dessa ideia, é que o Paulo, ele diz assim, porque a nossa leve, verso 17 do capítulo 4, do capítulo de 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ora, Paulo está dizendo que apesar das pressões, porque a ideia aqui de tribulação, ele usa até uma expressão leve, mas só você sabe o que você passa no dia a dia da sua vida. Só cada um de nós temos os nossos dilemas cotidianos. Mas o Paulo está dizendo aqui que é leve, comparado com o quê? Com a glória que há de ser revelada. Tribulação aqui, na verdade, o que Paulo está falando aqui, na verdade, é uma intensa pressão diária. Porém, essa pressão diária, ela vem, a gente analisa por uma perspectiva humana de que a gente vai alcançar a vitória, como Jó alcançou também. A gente muitas vezes ouve aquela expressão, eu estou tendo uma paciência de Jó. Não está tendo, não. Porque Jó, ele passou por uma situação que creio que que nenhum outro ser humano passaria, não é verdade? Porém, nós temos as nossas reveses, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas pressões diárias. Mas o mesmo Deus que deu força para Jó, também é o mesmo Deus que pode nos fortalecer para que nós cheguemos até o final dessa jornada. Em cima disso, pastor Fernando, Sim. Você que nos assiste em casa, né, nós falamos de Jó, o pastor Mauro disse, podemos lembrar do exemplo de José, passou Também. por uma grande prova, de Daniel, né, de tantos outros personagens de Bíblia. Eu vou falar aqui na câmera com a Dani e com as pessoas que estão em casa, em cima dessa pergunta que foi colocada quando eu disse, né, o que nós podemos fazer para podermos suportar a tentação. Quero falar com você, a aprovação, você que está em casa me ouvindo.
Paulo escrevendo também a mesma igreja em Coríntios, só que a primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 10, olha só que interessante. No capítulo 10 ele vai dizer assim no verso 13: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Falamos da questão da tentação, né? Talvez você está passando por provas, dificuldades, né? Então a palavra de Deus, ela é para nós um bálsamo de alívio. Porque se nós conhecermos a palavra, pastor, nós vamos conseguir suportar. Agora imagina, Jó não sabia o que estava acontecendo fora do cenário. Ele somente tinha confiança em Deus. Nós hoje temos a experiência de Jó, nós temos hoje, né, as experiências acontecendo à nossa volta, eu sou prova disso, né? Já na minha família, já vivenciei a cura do meu irmão que teve câncer, da minha cunhada que teve câncer, meu pai que teve infarto. Isso uniu a família. Teve um propósito em relação a isso. Então, quando nós conhecemos a verdade, quando nós temos intimidade com Deus e nós conhecemos a Bíblia, nós conseguimos ter aí descanso mesmo diante das provas que acontecem diante de nós. Daqui a pouco eu vou fazer agora, depois do break, uma pergunta para o pastor Fernando e para o pastor Mauro, mas eu quero que você aguente aí um pouquinho, né, que já já nós voltamos aí com o último bloco do nosso programa. Vamos lá.